Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Branding na Roda, uma idealização da Marcas com Sal que eu tenho o grande prazer e honra de apresentar. Eu sou a Susan Betts, o meu barato é estratégia de marca, hoje mais focado em negócios de impacto. A gente hoje vai ter uma conversa muito legal com mulheres incríveis, fortes e transformadoras. E para começar, eu quero trazer aqui a Thaís Fonseca, sócia da Marcas com Sal e com quem eu tive o privilégio de trabalhar há uns 20 anos atrás. Oi, Thaís. Oi, Suzy. Boa tarde, todo mundo. Um prazer enorme estar aqui. Um prazer enorme a gente começar essa conversa aqui tão relevante. Legal. Bom, próximo a Ana Almeida, idealizadora do projeto e canal no Insta, Orgulho Afro e gerente de marca da Globo. Oi, Ana. Oi, meninas, que delícia estar aqui. Minha conversa com Thaís sobre diversidade já tem aí uns bons e longos anos. Inesquecível. Inesquecível, e é uma honra estar aqui com você, Suzy. Muito obrigada pelo convite. Muito legal. Próximo a Mariana Cabral, que é designer e consultora de soluções criativas da Adobe, que vem se junta a nós hoje direto da Cidade do México. Oi, Mariana. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, se já estão vendo esta gravação em algum momento do dia, em algum momento do mundo. Um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, e acho que esses momentos são muito, muito importantes, de estar falando esse tipo de temas, colocá-los na mesa e fazer algo ao respeito. Muito obrigada. Obrigada a você. E por fim, a Melu Lopes, que é líder de marketing para desenvolvedores e comunidades para a América Latina do Google Cloud, e com quem eu também pude fazer alguns trabalhos quando eu estive no Google. Oi, Melu. Oi a todas, todos e todes. Super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês e bem-vindas todas. O tópico de hoje é em si corajoso, desafiar tabus e promover a inclusão. E eu fui pesquisar o que é um tabu para essa nossa conversa hoje e eu descobri que um tabu é um tópico ou um costume considerado sensível demais para ser discutido abertamente. Ele pode ser algo relacionado à religião, sexo, morte, ou até mesmo funções corporais. E eles variam de cultura para cultura, mas geralmente eles servem para proteger a ordem social e os valores tradicionais, geralmente de um grupo dominante, né? Isso é super interessante. E eu fico pensando que as marcas que estão alinhadas com o espírito do nosso tempo têm vários papéis para fazer diferença hoje, né? As marcas como empregadoras, as marcas como contratantes de serviços, né? Tem um ecossistema em torno delas, e também as marcas como plataformas que têm voz. Então, eu queria começar com o aspecto mais pessoal de cada uma de nós, né? São tantas as dimensões das nossas identidades que a gente não pode se colocar numa caixinha, né? Eu mesma me identifico como uma mulher gay, imigrante nos Estados Unidos, onde eu vivo, e que recentemente descobriu uma deficiência auditiva, que eu nunca soube durante 50 anos. Então, são várias facetas que a gente tem, e eu queria saber como vocês veem essa questão das camadas da identidade na vida e especialmente na profissão de vocês. Vamos começar aí com a Ana. Ai, que responsa! Eu não tinha saudado as minhas companheiras, a Melu e a Marina. Que alegria estar aqui com vocês, que honra compor uma mesa com vocês. Suzy, é muito importante que a gente entenda, e quando você se descreveu, você colocou todas as suas camadas, todas as partes que compõem a pessoa que você é, né? Quando a gente pensa em identidade, e pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso é toda uma bibliografia e anos e décadas de estudos interseccionais, a gente pensa que cada um de nós é formado por uma série de camadas. Eu sou mulher e também sou pessoa negra. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Isso é uma parte fundamental do meu ser, da minha existência no planeta, da maneira com que eu encaro o mundo a partir de um viés cultural de localidade. E outras facetas de cada uma de nós a gente poderia citar. É importante, é maravilhoso que a gente possa exercitar a nossa identidade
fora e dentro do trabalho, e é violento o contrário disso. O comportamento de cobertura que me fez, em algum momento, alisar o meu cabelo para poder estar no mercado de trabalho, ou que faz uma pessoa LGBT não dizer do seu companheiro, da sua companheira, que faz com que pessoas do Nordeste disfarcem um sotaque quando vêm para o Sudeste trabalhar. Esse comportamento de cobertura é violento. Então, o oposto da violência é a possibilidade. E que bom que a gente pode exercer os nossos múltiplos papéis dentro do trabalho também. Legal, Ana. Obrigada. Mariana, como você vê isso? Sim, acho que é totalmente importante, e falando especificamente dessa interseccionalidade, né? Temos que pensar que realmente são muitas camadas, mas é muito difícil simplesmente colocar um tag, não? Um nome, um conceito nas pessoas. E eu falo de tags porque na Adobe Stock trabalhamos muito com tags. Esses pequenos conceitos e termos que ajudam. Eu penso nessas tags como esse lubricante social, né? Podemos falar isso. Eu gostei muito desse termo, porque podemos entender e rapidamente saber um pouco das outras pessoas, dos lugares, mas é muito curtinho o que um tag fala da gente, das pessoas, dos lugares e demais. Realmente não somos isso somente, faz parte da identidade, mas é essa interseccionalidade o que faz essa pessoa. Eu sou uma mulher do México, eu me adscrevo como mestiça, porque eu não me considero branca, mas eu não sou uma pessoa indígena. Eu faço parte da comunidade LGBTQ, e tem outras coisas aí que vão me identificando, e é muito importante entender que são todas essas camadas, não? E que a gente se relaciona desde essa ótica, desde essas camadas com o resto de pessoas. E é precisamente, eu acho que isso que dá parte das fortalezas e também das vulnerabilidades. E desde essas vulnerabilidades podemos entender a outra pessoa e entender que essas outras pessoas talvez não sejam tão estranhas ou tão distantes da gente, desde essa vulnerabilidade. E podemos falar depois um pouco dessas alianças, não? De como nos construímos como aliados e somos parte dessas diferentes comunidades. Mas concordo com a Ana, fazer essa construção da pessoa no entorno pessoal, familiar, social e também no trabalho é muito importante, porque a única maneira, o único jeito de desenvolver-nos totalmente como profissionais, como profissionistas, é desde esse entorno inteiro de quem somos, né? Melu, você fala muito desse tópico no seu podcast Ouça Mais Alto. Conta pra gente o que você acha disso. Realmente eu concordo com que as etiquetas, as tags são atalhos, realmente, né? A gente muitas vezes sabe algumas coisas que são visíveis da pessoa e outras que não. No meu caso, eu também sou migrante, eu sou argentina, mas moro no Brasil. Eu sou neta da Nelly, que não fez o ensino médio e trabalhou num banco a vida toda. E isso me marca a minha história pessoal também, através da minha família, através dos meus ancestrais. E talvez isso não seja algo tão visível, né? Eu penso muito como, digamos, essas partes da nossa personalidade, da nossa identidade, elas não sempre são algo que seja fácil de interpretar, ainda menos num quadradinho aqui, quando a gente trabalha, né, no mercado. Já tenho falado com pessoas que, por exemplo, falam que não gostariam que são pessoas trans, e enquanto estavam fazendo a sua transição, não queriam abrir a câmera, por exemplo, enquanto estavam trabalhando. Quanto que da identidade a gente pode mostrar ou não? E eu acho que o resumo de tudo tem a ver com a autenticidade. Muitas vezes a gente vai poder mostrar ou não poder mostrar, ou querer mostrar ou não querer mostrar certas perspectivas ou recortes da nossa identidade, e isso vai afetar quanto a gente consegue ser autêntico ou não no trabalho. Então, enquanto líderes, enquanto colegas, o que a gente pode pensar no mercado de trabalho é quanta oportunidade, quanta abertura a gente dá para os outros de serem quem eles realmente são, porque afinal é uma questão social, não só sou eu enquanto migrante, enquanto bi, enquanto argentina, enquanto pessoa branca na América Latina, que vou validar quem eu sou 100%. A gente sempre é quem a gente é em relação com mais alguém. Então,
quanto que é importante isso no mercado de trabalho, né? E Suzy, ouvindo aqui todas também, a importância dessa conversa para a gente, inclusive, descobrir as nossas camadas, né? Tem uma jornada aí também acontecendo. Então, para contar um pouco também, recentemente uma conversa importante, né, com a minha filha sobre ser parda, ser negra, o que é ser branca, né? Então, tem muitos momentos que são descobertas importantes para a gente chegar. Quais são os meus tags, afinal, ou aqueles que eu quero absorver, enfim, então... importância de dar luz a isso, né, e a representatividade, enfim. Eu até fiquei pensando uma coisa que a gente mencionou aqui, inclusive você falou, Su, que você descobriu que você tem uma deficiência. Eu acho que as etiquetas, muitas vezes a gente pensa como o que faz a gente diferente, né, como não sou homem, sou mulher. Não sei, a Ana, por exemplo, como não sou de São Paulo, Rio, eu sou de Minas, como não sou branca, eu sou negra, então eu falo que eu sou negra porque no meu caso eu sou branca, né, mas digo, a Ana pode falar, ela é uma pessoa negra e ela explicita isso porque isso é o que não é esperado que a gente seja, né, mas na verdade, assim, a grande parte da população tem tags, todo mundo tem alguma identidade que é subrepresentada, inclusive você falou sobre deficiência, 15% da população mundial tem ou vai ter uma deficiência ao longo da vida. Eu já tive, por exemplo, doenças de dor crônica muito fortes durante anos da minha vida, sem saber, por exemplo, que isso era uma deficiência. Então, enfim, aqui alguns pensamentos apenas. E eu acho que também é muito importante entender que há essa flexibilidade no tempo, porque em algum momento você pode identificar-se com essa etiqueta ou com esse tag, mas isso não quer dizer que isso vai ser para a vida inteira, não? Você pode estar mudando, você está evoluindo, é a ideia daqui. Obviamente, eu não vou mudar a minha etnicidade, não? Mas pode ser que esse jeito em que eu me identifico se mude. E como eu vejo essa etiqueta, e como eu falo dessa etiqueta, e como eu coloco essa etiqueta como isso tá correto, eu sou isso, não? E está acontecendo muito com certos movimentos no mundo que se antes a palavra negra queria dizer alguma coisa, ou a palavra aqui, por exemplo, no México, não? Preto, era como, você é preto. Não, agora sim, eu sou preta, não? Obviamente. E eu sou isso. Então, como podemos mudar os diálogos com essa identificação e esse valor que damos às etiquetas? E como podemos mudar totalmente as narrativas, não? Ao longo do tempo também. Nossa, a conversa aqui é longa e a gente poderia se estender bastante só nessa pergunta, porque é fascinante e profunda, né? Mas eu quero pivotar do pessoal para as marcas, né? Eu queria perguntar para vocês qual é o tabu ou quais são os tabus que a marca que vocês representam aqui, né, a Globo, a Adobe, Google, quais são esses tabus que a sua marca quer eliminar, aspira a eliminar? Vamos começar pela Melu dessa vez. Tá. No meu caso, eu trabalho dentro do Google, eu estou liderando um movimento de reskill ou repensar a força de trabalho do futuro e treinar essa força de trabalho no futuro em habilidades de IA generativa, sobretudo, mas em cloud skills, no geral, em habilidades de nuvem. Então, acho que um dos principais tabus que a gente quer resolver é o fato de que a tecnologia não é criada apenas por um grupo pequeno de pessoas, a tecnologia pode ser criada por muitas pessoas, por todo mundo. E eu acho que no meu caso mais pessoal, porque eu sou, afinal, um indivíduo que trabalha numa empresa onde isso está acontecendo, eu tenho as minhas próprias conquistas ou lutas que eu quero levar para frente, então eu tenho feito um trabalho sobre gordofobia, tendo em conta, até trazendo para o mercado de trabalho, pensando assim, tem um estudo dos Estados Unidos que mostra que se a gente pensar em CEOs mulheres e homens, pensando aqui num recorte binário, apenas 5% das CEOs dos Estados Unidos são mulheres versus 45% dos homens CEOs que são gordos, né? Então, ou que se consideram com sobrepeso perante os estándares, enfim. Então, essa, para mim, é uma questão que eu quero muito trazer para o mercado de trabalho, a questão de gordofobia e como a gente repensa que o tamanho das pessoas seja um limitante para elas.
Legal, Melu. É um aspecto, né, uma camada da identidade. A gente já falou de várias aqui hoje, né? Uma delas que é o aspecto físico, né, o peso das pessoas, a aparência das pessoas, que a gente não falou. Muito e super importante. Mariana, e a Adobe? Na Adobe, especialmente na Adobe Stock, que eu trabalho para essa parte da empresa, a ideia é ajudar as pessoas a criar narrativas mais genuínas. Se vocês sabem, o que a gente faz é criar conteúdos, imagens, vídeos 3D, templates, etc., que ajudem as marcas realmente, aos clientes, a estar falando dessas histórias, dessas narrativas, com o conteúdo relevante, um conteúdo genuíno. E não sei se em algum momento a gente se pergunta quem está criando esses conteúdos, não? E são criativos do mundo inteiro. E eu comecei na Adobe Stock há quase 7 anos. Eu trabalhei com Adobe há quase 20 anos em diferentes entornos, mas com a Adobe Stock quase 7. Eu comecei com a parte regional da América Latina, e o meu foco era esse: como representamos a América Latina, porque na ideia dos bancos de imagens era assim, sim, claro, mas são famílias perfeitas, brancas, tudo é maravilhoso, tão fit, nos 20, 30 anos, todo mundo é muito eurocentrista, muito dos Estados Unidos, e é como, isso não sou eu. E ao longo do tempo, vamos educando tanto os clientes como os criativos. E mesmo falar com criativos e dizer, você deveria representar a sua comunidade. Não, mas isso não vai se vender. Vai se vender a clientes do mundo inteiro. E alguém precisa identificar-se com isso. Então, é como quebrar esses tabus, esses paradigmas, e falar de, realmente precisamos disso. E muito importante, também por isso eu colocava a ideia dos aliados aqui, porque muitas vezes, obviamente, esses criativos, esses fotógrafos, não pertencem a todos os grupos da vida, mas você pode representá-los. E aqui esse trabalho de educação, como você deveria aproximar-se aos seus grupos, sempre com respeito, com humildade, como você quiser representar-se. E, especialmente, tivemos também um programa, um Artist Fund, que estava com Adobe Stock Advocates, onde falávamos diretamente com comunidades, com criativos que pertenciam a essas comunidades, e falava, a gente quer que você se autorrepresente. Você faz parte dessas comunidades, por favor, queremos ver esse conteúdo, queremos ver realmente essa representatividade desde dentro. Eu não vou inventar, eu não vou pedir a alguém mais que vai lá, essa ideia do documentário, não, eu estou vendo aqui como eles são, não, eu preciso que você me fale como é você. Então, a ideia da Adobe Stock é essa, é colocar na mesa conteúdo genuíno, real, para que qualquer pessoa que quiser ter acesso a esses conteúdos possam usá-los e contar essas histórias desde aí. Legal. Eu vou fazer um pequeno à parte antes de passar para a Ana, que eu gostei muito que você trouxe essa questão de quem está por trás da câmera, né? Não só a família Doriana, né? Que a gente no Brasil chama da família Doriana, aquela família eurocentrista, né? Mas quem está por trás da câmera. Eu lembrei de um experimento, uma conversa que eu tive na Microsoft. Eu trabalhava na Microsoft num time mais central e com uma das equipes de marketing de um país, né, no mundo, não vou citar qual é o país, mas eles falavam, a gente fez um estudo que eles estavam interessados sobre quem estava por trás da câmera. E eram as equipes nos países e também as equipes de marketing centrais que faziam os photoshoots, né, que contratavam os fotógrafos, e a gente tinha um interesse em tentar entender quem estava por trás da câmera. A gente descobriu, trabalhando com a área de compras, de procurement, que eu não lembro direito, mas 2/3 ou 3/4 dos fotógrafos que eram contratados para esses shoots eram homens, e que, na maioria, eles eram contratados por gerentes de marketing homens, e que aquela minoria de fotógrafos mulheres que eram comissionadas para fazer os shoots eram também contratadas por quase todas gerentes mulheres. Então, tem um grande trabalho aí interno,
de conscientização, né? De também empoderar o ecossistema criativo e ser muito consciente sobre esse ecossistema criativo, no sentido de quem está por trás da câmera e qual é o resultado que você tem quando você contrata a diversidade, né, que está no mundo. Que foi, enfim, foi uma descoberta grande. Talvez até para trazer um ponto, Su, do que você está falando, você mencionou o podcast que eu criei para o Google Cloud sobre a diversidade, ele se chama Ouça Mais Alto, e eu brinco também que eu presto atenção não só em quem está para frente do microfone, também quem está produzindo. E o que você está trazendo é uma disciplina, para quem quiser saber mais, que se fala Supplier Diversity, né, ou diversidade nos fornecedores. E não é só pensando aqui sobre a diversidade enquanto a quem lidera essa agência, por exemplo, ou esse fornecedor, mas também quais a gente tem que pensar no bolo de orçamento quando a gente está contratando esses fornecedores, né? Quando a gente faz um projeto menor, digamos assim, que a gente vai ter muito menos orçamento, ou a gente pode pensar, por exemplo, em um projeto grande e como a gente de verdade diversifica essa força de trabalho, porque querendo ou não, quem está à frente de marcas, temos essa responsabilidade, mas também temos esse poder, e é muito legal a gente fazer um pouco essa pesquisa com o tempo, para a gente, de fato, quando estiver na pressa, no calor do momento de estar, de fato, trabalhando com evento, com campanha, ou com o que as pessoas estiverem trabalhando aqui, produções, ter isso já na ponta do lápis. Então, acho que todas aqui temos uma pesquisa grande feita, então quem quiser também entrar em contato depois, acho que vale muito a pena. E Ana, falando em quem está atrás da câmera, na frente da câmera, aqui a gente estava falando no contexto de comunicação, né? Para você isso tem um sentido ainda maior, né? Porque a câmera da Globo é poderosa, né? Como é que você vê? É uma câmera poderosa e é maravilhoso que a gente veja. Eu tenho já 18 anos no mercado de audiovisual, passei por várias emissoras, TV aberta, TV fechada, afiliada, cabeça de rede, enfim. E vivenciar a transformação ao longo do tempo e ver as possibilidades que a gente tem dentro da Globo. Eu vou aqui responder por marca, mas existem uma série de iniciativas na área de recursos humanos, de diversidade, em FJI, a nossa agenda ISD muito completa, área de valor social, se dedicando essencialmente à educação e às pautas de cidadania, quer dizer, um conjunto de atividades diárias, de pessoas, de expertises dedicadas a essa transformação. Falando especificamente aqui da nossa caixinha de marca, a gente acabou de lançar uma renovação da marca Globo. E aí, turma do branding, podem chamar de marca corporativa, marca mãe, marca guarda-chuva, mas essa marca que representa o conjunto das potentes marcas que a gente tem no nosso portfólio. E a gente centrou essa renovação numa nova vocação de marca, que é criar e revelar nossas melhores histórias todos os dias. E eu acho que a nossa quebra de tabu está muito expressa aí. Primeiro porque a gente coloca revelar as melhores histórias, ou seja, encontrar as histórias e representar as pessoas que têm essas histórias no seu cotidiano como parte do nosso core. A gente fala nossas histórias, porque as histórias são de todo mundo. Elas são minhas, do meu time, do meu chefe, da nossa área de comunicação, mas elas também são de toda a Globo, de toda a sociedade, de toda a comunidade que a gente está inserida e de todos os Brasis que a gente enxerga. Não é uma história única, não é uma história proprietária, é uma história que tem que ser compartilhada e tem que ser representativa. E, finalmente, a gente seta melhores histórias, e eu tenho falado isso desde que a gente começou esse projeto da marca, que melhores hoje do que foram ontem, e no futuro, melhores do que a gente está fazendo agora. A gente assume um compromisso e formaliza esse compromisso com a evolução, com o crescimento, com a transformação constantes. Porque a gente entende que estamos em processo, que já caminhamos muito, sou testemunha desses 18 anos de caminhada, dentro e fora aqui da Globo e da sociedade brasileira como um todo, e acredito que o nosso compromisso é um compromisso com a transformação constante, com a mudança constante. Tem uma partezinha na plataforma que a gente coloca aqui, inovador, é desbravar novas narrativas.
A gente tem um portfólio imenso e potente de marcas, e que bom que a gente pode deixar todo mundo falar e ouvir todo mundo também. Acho que isso é muito importante. Ana, fazendo um pequeníssimo comentário aqui, eu soube outro dia, achei muito bacana, tem muita coisa que acontece que as pessoas não veem, né? Então, eu soube outro dia que, quando tem uma novela, por exemplo, né, obviamente tem um laboratório, enfim, não é só o lado criativo, mas tem pesquisas gigantes, né, sendo feitas com institutos de pesquisa para conhecer, justamente tirando vieses e para conhecer, né, como a gente faz uma pesquisa de marca consumer, né, uma pesquisa para conhecer aquelas pessoas, aquelas histórias, né, e trazer aquilo de uma forma mais legítima, porque é a história dos brasileiros, né? Então, quanto tempo leva para a gente ver uma história que não é verdadeira, né? Então, acho que esse backstage levado muito a sério, né? E estratégico e criativo, eu achei super curioso, assim, era uma pesquisa gigante que estava sendo feita. A nossa marca é muito reconhecida pela capacidade de entender os brasileiros e representar a brasilidade. Isso aparece em todas as pesquisas de marca que a gente faz, Power, NPS, pesquisa de KPIs sociais, sempre aparece esse ponto. E como é que a gente entende tão bem o Brasil, os Brasis, né? A gente sempre usa os Brasis no plural. A gente estuda os Brasis. Então, a gente acabou agora de receber uma pesquisa que é a maior pesquisa já feita para entender essa população, em todas as suas camadas, com as boas surpresas que, às vezes, essas pesquisas nos trazem. O que culturalmente está sendo consumido? No que a gente acredita? O que nos une enquanto nação? O que nos separa enquanto nação? É importante que a gente conheça as pessoas, porque quem faz marca para pessoas e com pessoas. Então, a gente tem que centrar a conversa nas pessoas mesmo. Vocês têm trazido muito essa questão da autenticidade, de revelar histórias, né, de trazer o humano. E eu fico pensando, sempre lembrando do último episódio do Branding na Roda, no qual a gente falou de inteligência artificial, né? Vocês falaram do verdadeiro e tem aí essa tsunami da inteligência artificial generativa. E eu queria perguntar para vocês, de repente, até começando pela Mariana, que representa aqui uma plataforma que também está usando e oferecendo IA, se ela ajuda ou atrapalha no tema de hoje, que é a eliminação de tabus. Eu acho que definitivamente, e já vimos até o momento, e vimos exemplos muito terroríficos já mesmo, né? Acho que a IA está aqui para refletir a sociedade e potencializar tudo o que somos, o bom e o mal, e o ruim, né? E temos que entender o que está acontecendo aí e como controlá-lo, mas com muito cuidado como entendemos esse controle, não? Porque já estávamos falando aqui de quem está por trás dos algoritmos, quem está por trás desses modelos, quem está fazendo isso. Então, uma das ideias atrás dos nossos modelos é precisamente isso, cuidar totalmente que está aí. E definitivamente eu posso falar que a Adobe Stock está detrás dos nossos modelos e com a mesma cultura, com essa mesma intenção de vamos falar das realidades e com essa ideia de representatividade. Então, eu posso falar que está aí na mesa de, ok, vamos representar, vamos trazer isso, porque eu acho, eu concordo totalmente com a Ana Cristina, não simplesmente é Globo, não simplesmente são as grandes mídias, é o que está acontecendo na sociedade. Eu acho que o caminho já foi longo, há muito mais que caminhar. Eu acho que já evoluímos, já conseguimos muitas coisas em termos de representatividade do que estamos vendo lá fora de imagens. Já não é simplesmente essa imagem da família perfeita, que é assim, porque isso não somos. Já entendimos que isso não somos. As marcas estão entendendo que sim, podemos entender essa inspiração e essa aspiração, não? De eu quereria ser lá, mas agora essas aspirações são diferentes também. E estão muito mais relacionadas com o que realmente somos. E tá essa tarefa aí de criar esse conteúdo lá fora. Por isso é que falamos diretamente com as pessoas, com as comunidades. Não é o jeito de, vamos tentar representar. Não, você se representa. E quando entendemos que há esses gaps, esses buracos no conteúdo, saímos diretamente com essas pessoas e falamos, precisamos mais disso.
Por quê? Porque estamos vendo que as buscas diretamente na Adobe Stock, as buscas diretamente na Firefly, estão aí. As pessoas precisam disso e queremos que os resultados, mesmo de imagens já criadas, desse conteúdo que já foi criado, ou desse conteúdo que está se gerando pelos algoritmos e assim, que seja um bom conteúdo. Então, definitivamente, eu acho que estamos num momento crucial. Se já havíamos entendido o importante que era trazer esse conteúdo real, de quebrar esses tabus, quebrar esses paradigmas e demais, para trazer o que é realmente genuíno, o que realmente identifica as pessoas, agora com a IA é muito mais importante, porque poderíamos perder isso que já ganhamos. É muito fácil de perder. Por quê? Porque quem está detrás desses algoritmos, quem está detrás dessas programações, quem está detrás de quem está criando o quê? Então, para a gente isso é muito importante e está aí na mesa. E é como, temos um compromisso que nasce desde a empresa mesma, a cultura interna é assim, o que falávamos é muito importante que você, no seu trabalho, pode expressar-se e ser quem seja. Isso está aí, é fundamental para a empresa e vai de dentro para fora e de fora para dentro. Está vendo que precisa a sociedade dizer, ok, estamos aqui e vamos cuidar que isso seja o mais respeitoso, o mais para cuidar aí as pessoas, não? Legal. Melu, eu vou mudar um pouquinho de assunto e puxar uma coisa que você trouxe ao se apresentar, né? Você falou que a sua função no marketing do Google é estreitar e construir relacionamentos com desenvolvedores, com certas comunidades, enfim, com o público que usa a cloud, que usa os serviços de nuvem ou produtos B2B do Google, né? Conta mais para a gente o que consiste o seu trabalho, e dentro do seu trabalho, você mencionou o seu podcast, eu mencionei o seu podcast, que vou fazer uma propaganda aqui para todo mundo. Ouça Mais Alto. É só procurar na internet, Google, Melina Lopes, Ouça Mais Alto. Conta para a gente sobre o seu podcast e o seu trabalho, como é que eles atendem aos objetivos de marketing do Google Cloud e quais são esses objetivos? Bem, bom, como eu mencionei um pouquinho antes, qual que é a nossa missão, assim, né? Como a minha vaga oficial, digamos, o meu cargo oficial é que eu sou líder de marketing para desenvolvedores. A gente forma parte de um grupo maior na América Latina de marketing para Google Cloud. E o que isso significa é que a gente está em um movimento, especialmente eu, enquanto líder para desenvolvedores especificamente, de treinar a força de trabalho do futuro. Então, muito do que eu faço tem a ver com coisas mais clássicas de marketing, como pode ser campanha, e-mail, evento, etc. Mas tudo isso é feito para a missão de educar mais as pessoas sobre skills de cloud, né? Muito do que eu faço tem a ver com certificação, né? Sabemos que tem, hoje em dia, um gap muito grande de skills, inclusive, eu tinha lido do SoftBank que para o começo do ano passado, iriam ter mais de 400 mil vagas que não iriam ser preenchidas por pessoas profissionais o que a gente chama de technical practitioners, né, ou desenvolvedores, pessoas técnicas, e pensem talvez em algo um pouco mais amplo, não apenas um desenvolvedor codando sozinho em casa, pensem em um analista de BI, por exemplo, né, de Business Intelligence, enfim. Tem muitas pessoas que usam cloud de várias maneiras diferentes, sempre com o objetivo de escalar ou de analisar dados, enfim. Então, muito do que eu faço tem a ver com isso. Do meu lado, eu, enquanto talvez uma intrapreneur, digamos assim, eu tenho uma missão pessoal muito grande de justamente levar este tipo de treinamento, de tecnologia, de atividades para onde não costuma ir, digamos. Então, algumas das coisas que eu tenho feito, por exemplo, foi descentralizar algumas iniciativas que originalmente poderiam ter sido pensadas em São Paulo por default e levado para Bahia, por exemplo, para Salvador. Então, em 2022, um dos eventos que eu fiz aqui enquanto marqueteira, a nossa missão era criar um evento para desenvolvedores que fosse híbrido. E aí, uma das coisas que eu questionei foi
tá, se a gente vai fazer híbrido e o evento presencial vai ser menor, por que ao invés de fazer em um hotel, em um lugar, digamos, mais higienizado, por dizer assim, em São Paulo, mas sem uma missão maior, por que a gente não vai e trabalha em parceria com pessoas que estejam, por exemplo, em Salvador, e a gente leva esse evento? Então, a gente trabalhou com a Vale do Dendê, que é uma aceleradora de startups em Salvador, então a gente usou o espaço deles, alugou o espaço deles. Muitas das equipes, digamos, proporcionalmente as equipes que foram trabalhando nesse projeto, elas eram locais, ao invés de levar todo mundo de São Paulo, porque também não faz sentido, né? Se a gente está falando de fato ir para a Bahia, também tem a ver com contratar fornecedores lá, né? E gerar um mini movimento lá que possa contribuir ao que já está acontecendo lá. A gente não foi protagonista. Os que são protagonistas são justamente as pessoas que estão lá, os desenvolvedores lá, e todo o movimento justamente que a Vale do Dendê está fazendo já faz muitos anos. Não sei se eu respondi tudo, mas é um pouquinho do que eu faço, assim. Legal, Melu. E obrigada também por ter trazido essa questão do seu papel como entrepreneur, né? Nós né, pelas as nossas próprias paixões e crenças e vontades de fazer a diferença, a gente traz isso para... Eu vejo que vocês trazem isso para o papel de vocês nas organizações como ativistas internas, né? Então, eu vejo muito essa intersecção entre o propósito da marca e os nossos propósitos pessoais também, você fazendo isso. Ana, você trouxe um pouco do rebranding da Globo, e eu queria aprofundar um pouquinho esse projeto, né? Porque a Globo representa um grupo de marcas, né? A gente às vezes pensa em Globo e não lembra de Multishow, GNT, Canal Off e tantas outras marcas que eu nem sabia que faziam parte do grupo, né? E uma das características da marca nesse projeto de rebranding que eu vi também no seu Insta, também vou fazer propaganda aqui, o Insta da Ana, sigam, @orgulho.afro, sigam. Eu vi no vídeo que você postou que a marca é socialmente fluente. Fala para a gente o que significa socialmente fluente e o que a gente pode esperar ainda mais ou diferente da Globo daqui para frente. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso. Inclusive, é um convite que eu faço para os nossos colegas de branding, de darem uma olhada nessa renovação. Está lá nas redes da Globo, Somos Globo, nas minhas, Orgulho.afro, está no LinkedIn, enfim, é um projeto que a gente tem um orgulho danado, um projeto que envolveu 250 pessoas nas fases de criação, desenvolvimento e aplicação, que foi a minha maior missão, acho, desde que eu entrei para essa área. E o que acontece? Quando a gente cria e renova uma marca, e a gente pensa na personalidade dessa marca, quando a gente entrega o resultado do trabalho, um exercício gostoso que temos feito é convidar as pessoas que fazem parte dessa marca a procurarem na personalidade da marca aquilo que elas enxergam em si mesmas. Então, a gente fez esse convite para todas as pessoas colaboradoras da Globo para olhar nos itens da personalidade da marca aquilo que elas reconhecem e aquilo com que elas se identificam. Eu me identifico completamente com alguns itens da personalidade da Globo, com o socialmente fluente, absolutamente, mas com a ideia de ser uma marca apaixonada em tudo aquilo que ela faz, uma marca que é vibrante, tem muito de mim nessas características. E quando a gente foi apresentar a marca, foi a Maju Coutinho que estava comigo contando isso para as pessoas, e ela falou, gente, não é socialmente influente, não, é sobre fluência, é sobre falar com clareza, é sobre a possibilidade de se comunicar. E o que a gente entende por socialmente fluente? É a nossa capacidade de abrir conversas, e quando eu digo abrir conversas, é também ouvir e não só falar, saber ouvir é muito importante, e tratar todas as pessoas com seus posicionamentos diferentes, com as suas culturas diferentes, com seus sotaques diferentes, com toda a sua história de vida da mesma forma. E aí também contando uma outra coisa legal que a Maju falou, ela fez uma metáfora interessante.
Aqui na empresa a gente vai falar do mesmo jeito, para todo mundo entender. Do STAG ao CEO, a gente quer falar da mesma forma, sendo compreensíveis e sendo compreendidos. Eu falei, cara, é exatamente isso, a nossa habilidade de conversar com fluência. Isso quer dizer que tem hora que a gente vai falar em mineirês, tem hora que a gente vai falar em carioquês, tem hora que a gente vai falar em baianês, tem hora que a gente não vai falar nada, que a gente vai só escutar e absorver. Essa é a fluência que a gente falou. Legal, Ana. Obrigada. Ô, Suzy, eu posso furar o script? Chegou uma pergunta tão boa no chat. Claro! Aliás, eu ia fazer essa chamada agora. Quem tiver perguntas, por favor, poste nos comentários que a gente vai puxando. Diga lá. O Leonardo perguntou como que os temas de diversidade e inclusão são frequentemente, ele pontua que são frequentemente associados a um único espectro político, e como é que a gente introduz esse debate. E aí eu queria responder, porque eu vou tirar o chapéu de Globo e botar o chapéu de Orgulho Afro, que é um projeto que eu já tenho há muitos anos. Foi através dele que eu conheci a Sal. A Thaís me escreveu nos idos de 2019, acho. Logo depois de George Floyd, né? A gente sentiu essa necessidade. E daí a gente veio conversar com a Sal sobre isso. E é um trabalho que eu faço pelo meu propósito de vida, pelo que eu acho importante e pela visão de mundo que eu quero ter. Eu juro que eu me segurei ao máximo para não falar sobre isso, mas eu não tenho outro assunto nas últimas semanas, senão o meu encontro na semana passada com a Angela Davis, proporcionado por amigos queridos lá da Globo. Em determinado momento eu falei com ela que a gente está esmorecendo na luta, que tem hora que a gente acha que as coisas estão se transformando e tem hora que a gente acha que o processo está devagar demais. E ela falou, Ana, eu esperei décadas para ver um movimento da força do Black Lives Matter acontecer. Às vezes a gente vai esperar. E aí eu queria responder ao Leonardo com essa energia que Ângela deixou no meu coração, para a gente não esmorecer, não perder as esperanças. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou conversando com as empresas pela Orgulho Afro, é que, para mim, indifere, de certa forma, se uma pessoa vai engajar na causa de diversidade porque ela se condoleceu das violências que a gente sofre, porque ela é empática às dores que determinados grupos na sociedade estão enfrentando, ou se porque, de fato, ela, enquanto uma pessoa que representa uma organização, entendeu que uma organização mais diversa é mais criativa, é mais inovadora, entrega propostas com um olhar diferenciado que empresas que têm o mesmo perfil não vão conseguir alcançar. E a razão pela qual a empresa se motiva a isso, e os vários clientes que eu tive nesse tempo fazendo consultoria em comunicação e diversidade, são menos significativas para mim, se isso é um aspecto político, se isso é um aspecto atrelado a um lado da política, isso é menos significativo para mim do que o resultado que isso vai trazer. Uhum. Eu entrei na Globo 2 anos atrás e eu já consegui trazer outras 7 Anas Cristinas para dentro do time. Eu contrato essencialmente pessoas de grupos de diversidade. Eu mobilizo os meus colegas, eu me conecto com outras pessoas que têm o mesmo propósito. E isso que é a transformação. Se uma empresa está aberta a transformar, ela tem que estar aberta a essas possibilidades, ainda que seja com o propósito de movimentação do mercado. E movimenta mesmo, gente. Pode perguntar aqui para a Thaís, para a Suzy, para as meninas, movimenta mesmo. Um time diverso, ele é um time altamente criativo, ele é um time com novos olhares, ele é um time potente. Eu faço uma reunião com o meu time, vem uma ideia completamente diferente de uma pessoa que é um homem, que é uma pessoa bissexual, que é uma pessoa negra, e de uma pessoa que é uma mulher que veio do interior, que é heterossexual. É outro olhar de mundo, de vida. E, Ana, só nesses espaços os tabus emergem, né? Porque sem a diversidade, o estabelecido está presente, né? Então, só com essa diversidade a gente consegue perceber, né, o que tem uma certa dificuldade de ser posta à mesa. Isso acontece com o time interno e muitas vezes acontece também em mesas com o cliente, né? Essa sensibilidade, esse papel que a gente pode ter também de fazer uma pergunta grande, respeitosa, inteligente
tentar abrir, entender o espaço que tem, né? Por que isso não... Às vezes um tema que não vem num diagnóstico de marca já é um diagnóstico, né? Assim, olha, que interessante, esse tema não veio. Gostaria de ouvir mais, né? Qual a legitimidade? Por que ninguém está falando disso nessa e aí, sala? talvez seja um tabu naquele espaço, né? Então, com sensibilidade e respeito, mas acho que do que vocês estão trazendo aqui, que é muito forte, é com muita intenção, né? Senão a gente esmoece, né? Senão a gente pode perder de vista essa missão tão grande. Ângela disse para não perder essa missão. Não podemos perder a missão. Ângela nos disse. Um outro ponto que o Leonardo está falando aqui é sobre as posições políticas, e aí talvez um conselho que eu daria quando a gente pensa em como pensar em pessoas que vêm de um espectro político diferente, é entender quais são os pontos em comum e quais são as conversas que estão começando a acontecer e que a gente pode entrar um pouquinho mais. Às vezes tem algumas conversas que atualmente não podem ter lugar em certos espaços, mas tem outras que, quando a gente tem um ponto em comum entre vários grupos diferentes, a gente pode trazer. E aí um conselho até para ler um pouco mais, tem um conceito que é Overton Window, a janela de Overton, que tem a ver com, digamos, de todos os temas que a gente consegue falar, qual que é a janela que hoje em dia está aberta para a gente falar? Quais são esses assuntos? Onde que a gente vai conseguir stakeholders que nos apoiem dentro da organização para trazer esses conceitos para a mesa? E muitas vezes a gente fala de temas que estão fora da janela, então a gente não vai ser relevante. Procure qual que é essa janela de Overton dentro da sua organização para trazer esses assuntos e mapeie quem vai te apoiar, com mais ou menos intensidade, com mais ou menos senioridade também, que aí a gente vai construindo um movimento aos pouquinhos, é como se fosse um ativismo mais interno dentro das empresas. Uhum. Eu acho, se me permite, Suzane, que o risco maior aqui é não ser diverso. Esse é o risco maior. Por quê? Porque você vai ficar nessa bolha aí, pensando que o mundo é desse jeito, como você pensa que é, e não é assim. Agora, vocês sabem, tivemos eleições há umas semanas aqui no México, e muitas coisas aconteceram, mas muitas pessoas falaram assim, mas como é isso possível? Se todos os meus amigos votaram por a candidata diferente, não? E é como, sim, mas todos os seus amigos, essa não é o mundo, não é o México. Aqui também falamos dos diferentes Méxicos, não é um. São tantas coisas que temos a falar. Quando você fica nessa salão de ressonâncias, esse salão de ecos, você está ouvindo o que você quer ouvir, mas você não está ouvindo a realidade. A realidade é muito mais complexa. Então, eu acho que, definitivamente, deixar a diversidade por fora é o maior risco. Especialmente agora, que estamos vendo tantas coisas acontecendo. Se você quer estar aí, entender um pouco mais do que está acontecendo, você tem que abrir. E eu concordo totalmente com o que a Ana Cristina dizia. Ouvir. Estar em silêncio e ouvir. É o melhor jeito para aprender, para entender, para ser mais. Ouvir a outro e dizer, sim, podemos ter muitas diferenças, mas também temos algumas coisas em comum. E não é necessário concordar sempre. Isso não é necessário. Ouvir, respeitar e dizer, ok, eu aprendi alguma coisa nova agora e vamos para adelante, não? Então, eu acho que definitivamente, se vamos a falar de riscos, esse é o maior risco agora. Deixar a diversidade por fora e dizer, não, isso não existe, isso não é assim. Que bom que você trouxe isso, Mariana, porque eu concordo plenamente, sim, uma marca tem a oportunidade e a responsabilidade de estar nessas pautas e avançar essas pautas e correr, e se não o fizer, correndo o risco de não ter o engajamento, não ter a conexão emocional com seus públicos, com todos os seus públicos, né? E vou trazer aqui para a nossa audiência que a gente encontrou a Mariana por causa de uma entrevista que ela deu no UOL, falando desse trabalho que ela fez, de trabalho com os criadores, do banco de imagens inclusivo, de trazer esse Brasil e a América Latina contemporânea para a Adobe Stock. E eu queria te perguntar, continuando nisso, o que foi necessário internamente para você conseguir caminhar com o seu projeto transformador dentro da Adobe? Quais foram as barreiras, quais foram os esforços
para que a Adobe tivesse a convicção em seguir em frente com esse trabalho transformador que você está fazendo? Eu acho que, felizmente, como já falava, a Adobe tem uma cultura muito, de pensar muito nessa diversidade, entender o que a Ana Cristina dizia, não? Se você tem equipes com essa diversidade, você vai ser mais criativo, vai ser mais produtivo, vai entender mais, vai saber o que está acontecendo com o cliente, vai saber o que está acontecendo com a sociedade, vai entender o que a sociedade precisa. E, ao final, você quer mais vendas, você quer mais sucesso, isso vai trazer o sucesso. Então, dentro da empresa, isso não é realmente o problema. Eu acho que, às vezes, os problemas é trazer isso para a região, a localidade. Porque mesmo a empresa continua sendo uma empresa nos Estados Unidos com certas ideias, certos termos, certos conceitos, e é como, ok, tá muito legal, vamos traduzir isso o que acontece no Brasil, o que acontece na América Latina, o que está acontecendo na Ásia, o que acontece no Japão, o que acontece nos diferentes lugares. Esse é o reto maior, de trazer essa globalidade a essa ideia de local, não? Esse conceito de local, não? De como pensamos nisso que está acontecendo no mundo, mas com termos, com conceitos do lugar específico. E, obviamente, o que a gente fez foi falar com criativos locais, falar com agências locais, falar com, ok, o que está acontecendo? O que é realmente? Eu mesmo, eu não vou contratar, não vou trazer um fotógrafo, vai lá, Salvador, você vai fazer, não, ok, quem está aí? Por exemplo, com esse fundo de artistas que corrimos por 2 anos, assim, quase 3, tivemos a grande fortuna de trabalhar com mais de 80 criativos no mundo, de diferentes lugares, diferentes comunidades representadas aí. 4 delas foram ilustradoras brasileiras. Eu falei assim, bem, você pode dizer, eu quero ser, vamos revisar o seu trabalho, vamos revisar o que você está fazendo, e sim, a gente pagou pelo trabalho, e era isso, não? Queremos ver o que realmente está acontecendo, queremos ver o que realmente você tem a dizer. Aqui a gente vai funcionar como um aparelho para fazer mais alto, mais o que você quiser dizer, porque a gente tem esse palco, né? A gente tem essa possibilidade. É o momento e que seja você quem está falando. Então, isso foi o que aconteceu, foi muito legal, conhecemos muitos criativos do mundo inteiro, vimos através dos olhos deles como representavam na cultura, como representavam nas comunidades, como representavam nos grupos, e ajudou, porque não vamos outra vez inventar o que está acontecendo, o que está sucedendo lá fora, é como, venha você fale. Então, é isso o que trabalhamos, e felizmente temos os apoios da marca, e temos essa ideia, e o interessante é que os mesmos times dentro da Adobe são assim de diversos. Então, é mais fácil falar com alguém. Eu não vou pegar o lugar de ninguém. Eu posso falar com um colaborador e dizer, olha, está acontecendo isso, está bem? E, obviamente, trazendo essa ideia dos aliados, porque, às vezes, esses criativos é como, eu não faço parte dessa comunidade, mas eu quero representar. Como posso fazer? Você pode ser um aliado, não? E, obviamente, um trabalho muito importante. Leva muito esforço, muito trabalho, muito estudo. Não vai pedir você a que outras pessoas eduquem você sobre certos temas, você tem que educar-se. E eu acho que há 2 regras aí, né? Uma é humildade, eu não sei, eu não sou parte dessa comunidade, eu preciso aprender, eu preciso falar e ouvir. E outra é, eu vou errar. Tá? Eu vou errar, eu vou dizer algo que não é certo, algo que está errado. É assim a vida, né? Eu vou errar, e aqui o importante é assumir isso e aprender, né? E como parte da marca é como vamos colocar isso lá fora e ajudar outros a errar e falar e dizer isso que está aqui acontecendo, com imagens bem lindas, com vídeos bem lindos, com ilustrações bem lindas, feitos pelos criativos no mundo. Muito legal, Mariana. E ao errar, também o entorno pode acolher e perdoar as pessoas que se esforçam e erram ao longo do caminho, né? Ninguém é perfeito, está todo mundo aqui numa jornada de aprendizado.
Totalmente. E eu que sou parte de certas comunidades, quando alguém erra, é como, eu prefiro que você erre tentando, eu vou estar aí para dizer, legal, isso é assim, sem problema. Eu sei que não foi a sua intenção é fazer um mundo melhor. E eu acho que essa é a mensagem que eu sempre tenho aqui na mente, não? Eu quero ver um mundo melhor, eu vou ajudar com esses artistas a trazer essas imagens para refletir esse mundo melhor que queremos ver. Podemos criá-lo. Eu tenho certeza disso. Podemos criar esse mundo que queremos ver, imagem tras imagem, vídeo tras vídeo, ilustração tras ilustração, porque vamos criar esse mundo como queremos ver. E é diverso, é constante, é super rico, não? Então vamos fazer isso, sim. Mariana, eu estava ontem num evento que falava disso, né, que a gente pode sim acreditar no futuro mais otimista e positivo, e da sua fala também me chama a atenção que a gente também está falando de algo que gera negócio, né? Não esquecer essa parte, né? Assim, totalmente. Né? Gerando negócio e até mais, né? Olhando para o futuro, um futuro positivo. Então, também é sobre, né, como diz Simon Sinek, it's good for business, né? É bom para o negócio. Né? Sim, então, sim. Eu acho que a gente vai começar a caminhar para um encerramento aqui, a gente tem 5 minutos, e eu vou puxar aqui uma pergunta da Letícia, e eu vou quebrar a janela que a Melu trouxe. Né? A Melu trouxe o conceito da janela de... Não lembro o nome. Overton, janela de Overton, né? Que é quais são os assuntos onde a gente pode, é possível se conectar. E a pergunta da Letícia, ela estilhaça a janela, e ela pergunta aqui, qual é o tabu que ainda nem começamos a quebrar no meio corporativo? Melu, vamos começar por você. Nossa, tem vários. Acho que gordofobia é um, com certeza. Eu sei que eu estou na minha, como falam os americanos, na minha soapbox, né? Como eu falo muito sobre esse assunto, porque realmente é algo que a gente não fala. Se a gente até pensar em nosso microcosmos de pessoas interessadas com diversidade, quando a gente faz a nossa audiodescrição, dificilmente as pessoas começam falando, eu sou Melina, eu sou uma mulher mid-size, mediana, ou digamos, que as pessoas magras também não se reconhecem magras. Eu acho que tem uma questão muito, muito grande com o tamanho, até porque a gente patologiza as pessoas que estão fora desse padrão de tamanho, associando diretamente gordura com doença. E se a gente ouvir outros movimentos que estão tendo um pouco mais de voz, não que estejam com todas as questões resolvidas, longe disso, mas o movimento de pessoas com deficiência, por exemplo, também tem uma parte muito grande sobre despatologizar, né? Não pensar em uma pessoa como menos capaz por ter uma doença ou por ter uma deficiência. Enfim, acho que é um universo que a gente não fala o suficiente, definitivamente, sobre gordofobia. E eu acho que toda a questão indígena, acho que a Mariana, talvez até pelo trabalho dela, possa falar bastante mais, mas são questões que a gente não traz tanto para a mesa, quais que são os saberes que a gente está ignorando dentro do nosso trabalho e que, por como a gente tem sido educada, por como a gente vive, o tipo de vida que a gente leva, a gente esquece muitas coisas que no ambiente das Américas, no Brasil em particular, a gente já aprendeu e desaprendeu através de um processo de colonização. E tem muita coisa que a gente acho que poderia trazer para o corporativo que deixaria a gente menos doente do que hoje a gente está, com todas as questões de burnout ou até do nosso pensamento enquanto ao crescimento. O que significa crescimento, o que significa futuro para a gente. Acho que traria esses dois principais, assim. Obrigada. Esses são dois. Ana, para você, o que a gente ainda precisa quebrar? Nossa, a lista é imensa. A Melu falou algumas, teve alguém no chat, a Rebeca, que falou que vê a diversidade nas empresas, mas não vê a diversidade no alto escalão, acho que é importante. Chico falou agora sobre neurodivergência, também acho que é um ponto. Mas eu queria falar aqui, e aí a gente termina voltando ao início da nossa conversa, que foi falar sobre identidades. Há uma certa ingenuidade altamente carregada de vieses
em se imaginar que todas as mulheres pretas serão exatamente como eu sou, ou que eu devo performar o mesmo tipo de comportamento de gênero e de raça do que todas as outras. E a gente é tão diferente entre si. Às vezes eu participo de mesas com outras mulheres negras e conversando com as minhas amigas. A gente tem opiniões tão diferentes sobre outras coisas que dizem respeito à nossa criação, à nossa família, o lugar de onde nascemos. E o que incomoda as marcas, né? E a gente vem o tema de marcas ativistas sendo um tema que está altamente em voga. Estava no South by Southwest desse ano, do ano passado. Eu li um artigo excelente, inclusive falando sobre marcas ativistas da Universidade do Paraná, alguns dias atrás, estudando para o doutorado. As marcas não querem ser ativistas porque elas acham que ativista é ser uma coisa só. Eu faço um tipo de ativismo que tem a ver com a pessoa que eu sou. Eu sou altamente otimista. Dificilmente você vai entrar no meu Instagram, orgulho.afro, e vai me ver falando das minhas dores. Eu estou sempre falando das potências. Eu estou sempre tentando jogar um olhar ao que a gente faz de bom, ao que pessoas negras têm a dizer em relação à sua magnitude. Sabe? Isso também é uma forma de ativismo. Tem Luther King e tem Malcolm X. E a marca não quer ser ativista porque ela fez um estereótipo de que a marca ativista tem um determinado comportamento e o ativista ou a ativista tem um determinado comportamento. Então, vamos quebrar esse tabu. É possível ser ativista do seu jeito. Então, você pode ser ativista com jeitinho, você pode ser ativista corporativamente, você pode ser ativista metodicamente, no business, como o Thaís falou. O importante é que você se engaje. Legal. Eu vou pedir para a Mariana fechar rapidamente, que a gente já está over o nosso tempo. Eu faço um fechamento aqui. Mariana. Muito obrigada outra vez por esse convite, por criar esses espaços. Eu acho que é muito importante estar colocando na mesa esse tipo de temas e falar. Outra vez, eu acho realmente que vamos errar em algum momento, mas é melhor estar errando, aprendendo, tentando mudar as coisas, que simplesmente calar e dizer, isso assim, não? Então, eu acho totalmente com o que você falava, Ana Cristina, que são esses tags, não? Essas etiquetas que servem como lubricantes sociais de, isso é assim. Mas os estereótipos muitas vezes não dizem mentiras. O que realmente acontece é que eles não estão dizendo a verdade inteira. Então, eu acho que faz parte do trabalho como pessoas e nas empresas de encontrar essa imagem completa do que estamos falando. Sim, mas isso não é simplesmente isso. São muitas coisas e cada pessoa tem uma identidade, tem uma forma, um jeito de ser e de ser essa mesma etiqueta ou diferentes etiquetas, não? Então, eu acho que faz parte disso e também concordo. Eu sou totalmente otimista. Eu acho que vamos por um caminho a muito prazer, mas é melhor continuar fazendo assim mesmo pouco a pouco, com outros, ser aliadas e continuar falando e dizendo. Muito obrigada pelo convite e por a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todas vocês. Vocês trouxeram ensinamentos, dicas, inspirações muito valiosas. Vocês deixaram convites abertos às pessoas aqui, nossa audiência, pensar em como elas próprias podem trazer autenticamente um ativismo para as organizações, para os ambientes, para as rodas delas próprias, para realmente transformar e fazer a diferença. Então, muito, muito, muito obrigada, e muito obrigada também a Marcas com Sal por organizar isso, e obrigada também à nossa audiência por ter participado ativamente aqui nos comentários, de ter entrado nessa live. Muito, muito obrigada, e uma boa quinta-feira, boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, um beijo.